Oi, gente! Sejam bem-vindos ao culto Quadrangular Morada. Antes de começar o culto, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar para que essa palavra possa chegar em outras pessoas, tá? E nós temos as nossas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram, Quadrangular Morada. Segue, compartilha, fica ligado lá que estão todas as nossas informações, tá certo? E fique com um culto maravilhoso que vai começar agora. Pai seja convosco, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui em mais um culto da Vitória, em mais um culto online. É uma alegria imensa ter você assistindo e participando desse culto junto, tá bom? Então, deixa eu te lançar uma pergunta desde já. Eu quero saber como você está. Se você estiver assistindo esse culto com mais alguém, com um amigo, com um familiar, pergunta a essa pessoa como é que ela está. Pergunta como é que ela está se sentindo no dia de hoje, se ela está alegre, se ela está feliz. Se você está sozinho também, você se pergunte a si mesmo como você está. Você pode me responder, por mais que eu não vá ouvir, mas ainda assim eu quero a sua resposta. Como é que você está no dia de hoje? Amém? Para iniciar o culto, gostaria de fazer uma breve oração junto com você. Espírito Santo de Deus, em mais um culto da Vitória, em mais um culto online. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha com a sua presença. Nós pedimos que o Senhor se derrame de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Que o Senhor, o seu Espírito Santo, traga o espírito de revelação da tua palavra. E que o Senhor possa nos tocar hoje. Independente do lugar onde nós estamos, independente da maneira como estamos assistindo esse culto. Mas que o Senhor possa tocar nas nossas vidas hoje. Que a tua palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que ela vá entre a nossa alma e o nosso espírito. E que ela mude o nosso interior. Que ela mude a nossa maneira de nos comportarmos, de agir e de pensarmos daqui para frente. Que hoje, Pai, o teu Espírito se derrame e fale conosco. Amém? Glória a Deus. Antes de abrirmos a palavra no texto base da mensagem de hoje, eu gostaria de fazer algumas recomendações, tá bom? Se você estiver assistindo essa mensagem num lugar onde você possa anotar, seja num papel, com papel e caneta, ou anotar mesmo no seu celular, no notebook, eu vou te fazer esse pedido. Anote as passagens, anote aquilo que foi dito, para que você possa meditar nessa palavra. Melhor, não faça isso só hoje, mas em cada mensagem que você assistir no nosso canal, da nossa igreja, cada culto, você possa acompanhar dessa forma, para que depois você possa tirar um tempo para refletir nessa mensagem. Amém? Eu te convido a abrir a palavra no livro de Provérbios, capítulo 2. Você possa ir, livro de Provérbios, capítulo 2, tá bom? Gostaria de ler a partir do verso 1 junto com você. Então, livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o entendimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os seus, que é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Vem mais uma vez nesse versículo 4 que diz o seguinte: se buscar sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Deixa eu te falar uma coisa. O livro de Provérbios, o livro escrito por Salomão, ele está dando uma recomendação para nós buscarmos sabedoria, para nós buscarmos conhecimento, como se procura por prata, como se procura por tesouros escondidos. E essa recomendação, ela não vem só como uma recomendação. Salomão também vai falar o que acontece quando você procura a sabedoria do alto, quando você inclina o seu coração a buscar essa sabedoria, como se procuram por tesouros. Ele vai dizer que todas as bênçãos que vão acontecer na sua vida, você pode anotar, Provérbios 2, nós lemos o versículo 1 ao 8. Então, Salomão, ele fala não só a recomendação, ele diz o que vai acontecer quando você fizer isso, quando você buscar a sabedoria e o entendimento. Só que nessa mensagem eu queria fazer junto com você uma reflexão, não só sobre a sabedoria em si, o saber, o conhecimento, mas sobre aonde a sabedoria aponta. Melhor,
para quem a sabedoria aponta, para quem esse conhecimento, esse entendimento aponta. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia toda, ela aponta para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O que Salomão estava falando aqui desde o Antigo Testamento não era só sobre sabedoria, isso não só sobre conhecimento, ainda que essas coisas sejam extremamente importantes. O que Salomão estava falando aqui era algo que apontava, era uma sombra para o que seria Cristo. Eu queria que você pensasse junto comigo, conforme nós vamos falar de alguns versículos, por isso que eu pedi para você, se você tiver como anotar, você anote. É que essa palavra, ela não se aponta simplesmente para a sabedoria. Entenda isso, ela aponta para Cristo. Cristo é a própria sabedoria. Provérbios capítulo 8 vai falar algo muito interessante. Nós não vamos ler muitas passagens aqui, embora vão ser citadas, mas em especial essas duas do começo e essa de Provérbios 8 eu queria que você abrisse. Provérbios 8, no versículo 22, ele vai dizer o seguinte: o Senhor me possuía no início das suas obras, fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Eu nasci antes de haverem abismo, quando ainda não haviam fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus não tinha feito a terra nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu já estava lá, preparando os céus para traçar o horizonte sobre a face do abismo. Eu queria que você viesse também no versículo 30 de Provérbios 8, que ele vai dizer: eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no mundo habitável e achando alegria junto dos filhos dos homens. É aqui de onde nós vamos partir essa mensagem, o ponto de partida. A recomendação que Salomão faz em Provérbios 2 é para que você procure a sabedoria e procure o entendimento. Só que ele não fala só sobre procurar, ele dá um nível de procura, uma intensidade, que é como se procuram por prata e tesouros escondidos. Nós vamos explanar isso um pouco mais para frente, mas por enquanto eu queria te fazer pensar isso. Para quem a sabedoria aponta, ou melhor, quem é a própria sabedoria? O livro de Provérbios 8, essa passagem que nós acabamos de ler, está falando que a sabedoria, é a sabedoria falando aqui, que estava com o Senhor antes de todas as coisas, que estava junto do Senhor antes do horizonte ser traçado, antes do pó do mundo ser criado. Então eu queria que você pensasse junto comigo, se a sabedoria está autodeclarando essa existência antes de todas as coisas, eu só conheço uma pessoa que existe antes de todas as coisas: Cristo. Quando você lê o livro de João, no capítulo 1, vai nos falar que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, que o verbo era o próprio Deus. E melhor, ele ainda vai dizer nos versículos seguintes que sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. É algo que me lembra essa passagem de Provérbios 8, que sem a sabedoria nada teria sido feito. Mas quem é essa pessoa que estava junto com Deus desde o princípio e que sem ela nada teria sido feito? Cristo. Então eu quero que você entenda que o que Salomão está tipificando, o lugar para onde ele está apontando, não é só a sabedoria, não é só o saber, o ensino, que você pode pesquisar no dicionário o que é sabedoria, como ser mais sábio, você pode ler a palavra de Deus para isso, mas a sabedoria que Salomão está falando aqui não é somente esse entendimento, é Cristo. O que o Senhor está apontando aqui não era só aquela revelação, era de algo que viria mais na frente. Você provavelmente acompanhou as mensagens aqui do nosso canal da igreja, as mensagens da Páscoa, e conforme foram pregadas as mensagens, a gente falou como fosse apontado desde o Antigo Testamento que viria um sacrifício perfeito, que era Jesus, que viria um libertador semelhante a Moisés, maior do que Moisés. Eram as profecias que já estavam sendo lançadas a respeito de Cristo. Todo o Antigo Testamento, ele é como uma sombra que revela Cristo Jesus. Então, você precisa entender que o que Salomão estava apontando aqui não é só sabedoria, é Jesus. Amém? Então, continuando, o que o Senhor quer nos dizer aqui é, além de sabedoria, buscarmos ao Senhor. E como é essa busca? Em que nível é essa busca e esse desejo por Deus? Se você seguir mais na frente, você vai no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Não precisa abrir, mas eu queria que você anotasse. O Senhor vai falar que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de 1 Coríntios, ele nos diz que a sabedoria de Deus, ela confunde o mundo, ela confunde a sabedoria dos sábios. E mais na frente, no versículo, ele vai falar que a sabedoria de Deus é próprio Jesus. Então, mais uma vez reforçando, a sabedoria de Deus é Cristo. Então, tudo que está sendo apontado para a nossa busca é buscarmos não mera simplesmente sabedoria, é buscarmos Cristo, porque Ele era antes de todas as coisas. Ele estava com Deus, se divertindo na criação do mundo, alegrando-se na presença um do outro. Então você imagina todo o universo antes de ser criado por Deus, e lá estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criando todas as coisas juntos. Outra prova que nós temos disso é que quando Deus vai formar o homem, depois dele fazer toda a terra, ele chega e ele fala: façamos o homem. A Trindade fez, a Trindade quis, a Trindade planejou a criação. Então, o apontamento aqui, a sombra do que estava sendo revelado era Jesus. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, vai nos dizer que tudo que foi escrito era como uma sombra dos bens vindouros. Tudo que estava no Antigo Testamento é como uma sombra que nos prepara para aquilo que é perfeito. Quando você vê uma sombra projetada, você não está vendo a imagem perfeita, você está vendo uma silhueta. Mas agora, quando você vê a pessoa que pertence àquela sombra, você vê o perfeito. O Antigo Testamento, não que ele seja menos importante, porque a palavra por toda ela é importante, mas ela nos mostra uma sombra do que ia ser revelado, o perfeito, Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, seguindo mais na frente, eu queria te perguntar: qual é o seu nível de busca por sabedoria, por Cristo? Qual é a sua intensidade de buscar o Senhor? Se você busca Ele de qualquer forma, se você busca Ele num nível mediano, ou se você busca Ele com toda a intensidade. E voltando para Provérbios, se você busca Ele como se busca a prata, como se busca por tesouros escondidos. A questão aqui não é só buscar, não é só buscar de uma maneira aleatória, é como você busca. Qual a sua intensidade em buscar o Senhor e o quanto você se doa nessa busca? Se você faz por Jesus o melhor, ou se você só faz aquilo que você pensa que é o melhor. E nisso existe uma diferença. Se você faz somente aquilo que você quer, que você acha agradável, ou que te agrada naquele momento, agrada a sua vontade, ou se você faz por Ele aquilo que Ele merece e a forma como Ele merece ser buscado. Então, como você tem buscado o Senhor? Qual é a forma de busca que você tem se entregado e se lançado na presença dele? Mais uma vez, a busca que Salomão estava falando para se alcançar o sucesso, a eficiência, para se alcançar a presença e a verdadeira sabedoria, era uma busca intensa. Era buscando como se busca por tesouros escondidos. E aqui eu já vou te perguntar algo. Quando a pessoa ela está procurando um tesouro, quando ela está procurando um bem, quando ela está procurando algo de muito valor, qual é a intensidade dessa pessoa? Ela busca de qualquer jeito? A palavra de Deus nos conta a história, duas histórias muito importantes. A primeira é de um homem que tinha 100 ovelhas e de repente ele perde uma. Então, aquela uma ovelha era tão importante para ele que ele deixa as 99 e sai em busca de uma ovelha perdida. Ela também conta a história de uma mulher que em casa perdeu uma dracma e ela passa o seu dia inteiro procurando aquela dracma para encontrar. Isso não nos fala de uma busca qualquer. Deixa eu te dizer uma coisa: se você busca pelo Senhor, você não pode buscar de qualquer forma. Você não pode entregar para Ele qualquer coisa. Você não pode entregar para Ele esperando que Ele aceite qualquer coisa. Quando nós lemos o livro de Isaías, nós vemos Isaías tendo uma visão do céu. E ele fala que os anjos, eles adoram sem cessar, porque eles contemplam o Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo inteiro. E a reação deles é adorar. E é uma adoração intensa, é uma adoração apaixonante, porque eles estão contemplando o Senhor e eles estão reconhecendo que o Senhor merece o melhor. Você reconhece que o Senhor merece o melhor? Ainda nessa passagem nós vemos que a adoração era tão intensa que a casa ela se enche de fumaça, se enche de glória. Imagine você num lugar como esse, onde a glória do Senhor está espalhada. A Bíblia diz que o manto dele enchia o templo todo. Então era um lugar onde a glória era tangível, era tocável. Qual é o seu nível de busca? É até que a glória do Senhor desça com essa intensidade, ou é como você se agrada? Muitas vezes aquilo que nos agrada não é o que agrada o Senhor. Muitas vezes aquilo que nós achamos estar bom, não está bom. Então, mais do que te perguntar como é que está a sua intensidade, eu queria que você perguntasse agora para o Espírito Santo. Que o Espírito Santo te revelasse como está a sua intensidade. Pergunta agora: Senhor,
revela no meu coração aquilo que somente o Senhor vê, e com os teus olhos santos, como é que está a minha forma de me entregar, de buscar o Senhor, de procurar sabedoria. Às vezes a nossa resposta é uma resposta boa e agradável, que nós achamos, poxa, eu estou bem, eu estou fazendo o meu melhor. Mas quando nós nos encontramos com a santidade de Deus, nós percebemos que Ele merece mais, que Ele merece muito mais daquilo que nós fazemos. Então, pergunte a si mesmo o seu nível de intensidade, o seu nível de busca por essa sabedoria que nós já apontamos que é o próprio Cristo. E pergunte em seguida ao Espírito Santo agora para que Ele alinhe a sua mente com a dele, porque são os pensamentos dele os pensamentos corretos. É a mente dele a mente correta. Então, alinhe a sua mente com a mente de Cristo. Segundo, depois disso, por que nós devemos procurar essa sabedoria? Porque somente Jesus pode nos levar à presença. Somente Jesus é o caminho perfeito até o Pai. Somente Jesus é aquela pessoa que pode me pegar pela mão e me levar até o Senhor. É somente Jesus que pode ser como um carro na estrada que te leva até o teu destino, porque é Jesus o caminho. Quando ele está com os discípulos e Filipe pergunta quem é o caminho, qual é o lugar, e aquele momento de dúvida total, Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então você encontra em Jesus não só o destino, Ele é o próprio caminho até o Pai. A presença de Jesus é aquilo que nos leva até Deus. Repetindo, nós falamos sobre mensagens na Páscoa, tivemos uma série de 3 mensagens sobre a Páscoa, e nós podemos ver um sacrifício perfeito, que era um sacrifício que só Jesus poderia fazer. Entenda uma coisa, só Jesus pode alcançar a perfeição. Se você ler o Antigo Testamento todo, nos é apresentado a lei. E a lei, ela é boa. Paulo diz que a lei é boa, ela é perfeita. Somente mais o homem corrompido que falha, que não consegue atingir a lei perfeitamente. Então Deus, com toda a sua sabedoria, Ele envia o Filho. E Jesus, o verbo que se fez carne, Ele é perfeito e Ele consegue cumprir tudo perfeitamente. Você pode dar um glória a Deus por isso? O sacrifício que tinha que ser feito de maneira perfeita, Jesus já fez. Como Jesus fez isso? Primeiro, Ele atendeu todas as exigências. Jesus, Ele cumpriu a lei perfeitamente. Quando Pilatos está diante de Jesus e ele interroga Jesus, ele vai até as pessoas novamente para dizer, ele fala que não achou nenhum erro em Jesus, porque não tinha. Jesus era perfeito, não tinha erro, não tinha pecado, não tinha uma pequena falha que acusasse Jesus, porque Ele cumpriu tudo perfeitamente. O sacrifício que somente uma pessoa poderia fazer, Ele veio e fez. Nós aqui na igreja, nós estamos com a leitura bíblica e nós passamos já por 3 livros do Antigo Testamento. Já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico e estamos lendo Números, dependendo de quando você está assistindo essa mensagem. Mas nós vemos durante todo o Antigo Testamento sendo falado sobre o sacrifício, sendo falado sobre a lei. Em cada detalhe nós vemos a perfeição de Deus, que pensou em tudo, que pensava em cada ponto do tabernáculo, cada cor, cada cortina. Mas nós vemos nisso uma perfeição que nós não conseguimos atingir, porque nós somos imperfeitos. Então Deus envia aquele que é perfeito e aquele que poderia cumprir a lei perfeitamente. Quando é falado sobre o sacrifício no livro de Levítico, é falado como tem que ser o cordeiro, como tem que ser a oferta, em que dia que o sacerdote primeiro ele entraria e ofereceria pelos pecados dele, depois pelos pecados do povo. E isso é algo grande demais para o nosso entendimento, para nós alcançarmos perfeitamente. Mas Deus envia Jesus, a sabedoria, o perfeito, e nenhum erro nele foi achado. Ele cumpriu tudo perfeitamente. Amém? Jesus cumpriu tudo completamente perfeito, porque Ele fez o sacrifício. Em seguida, Jesus ele remove o véu. Quando acontece a crucificação, que Ele entrega o Espírito ao Pai, a Bíblia relata que o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. O acesso ele não está mais fechado. O acesso ele não estava agora permitido somente ao sumo sacerdote que entraria no Santo dos Santos. O acesso agora, o véu se rasgou e a presença é dada com acesso. Uma coisa que nós falamos sobre a igreja primitiva e a igreja que seguiu depois da igreja primitiva é que é o sacerdócio de todos os santos. Todos somos sacerdotes.
que era o sacerdote? Ele era aquela pessoa responsável pela adoração. Ele era responsável pelo povo. Ele era responsável por entrar no Santo dos Santos e apresentar diante de Deus o povo. Só que quando o véu se rasga, é como se o Senhor estivesse declarando para nós que todos nós podemos agora acessar e nos apresentar diante de Deus. O livro de Hebreus vai nos dizer que nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça. Olha que maravilha. Nós não estamos mais afastados por um véu, nós não estamos mais afastados por medo, nós podemos nos chegar com confiança no trono da graça. Não é só mais diante do véu ou diante da arca, que já era a presença viva do Senhor. Nós nos chegamos diante do trono com confiança, porque não pelo meu esforço ou pelo seu esforço, mas porque Jesus pagou um alto preço. E nesse preço dele, ele abre um caminho. O apóstolo Pedro vai nos dizer que nós devemos seguir as mesmas pisadas que Cristo. Ou seja, o caminho que ele abriu, nós seguimos esse mesmo caminho em direção ao Pai. Então, nós não podemos ir até Deus sozinhos. Você precisa entender que nós só podemos nos chegar a Deus por meio de Jesus, por meio do seu sacrifício perfeito. Os meus pecados eu não tenho como pagar por eles, eu não tenho como pagar com eles sem ser com a minha própria vida, mas veio Jesus e pagou pelos nossos pecados, não só pelo meu ou pelo seu, ele pagou pelos pecados de todos. Então o Senhor já abriu o caminho. Nós não estamos mais presos na frente de um véu, não existe mais um monte que nos separa de Deus, existe agora um sacerdócio de todos os santos, e você e eu temos livre acesso. Enquanto no Antigo Testamento a presença ela era reservada, ela estava somente na arca, Deus então libera ela. E a relatação do livro de Atos, todos os livros seguintes, não é mais de uma presença que só se encontra para o sacerdote ou para pessoas especiais. A Bíblia revela Deus falando com várias pessoas de diversas classes, de diversos povos, não mais só com os judeus, porque Cristo espalhou agora a salvação até para os gentios. A salvação foi dada por Ele, a presença dada por Ele como um caminho que nós podemos seguir. Isso é uma notícia boa. Se você está triste no dia de hoje, se alegre, porque a presença, você tem acesso à presença de Deus. Amém? Então, com essa notícia maravilhosa eu quero seguir, mas que você nunca se esqueça, a presença está aberta para você acessar. Você pode se encontrar com o Criador do universo. A Bíblia você pode ler junto com o autor, com aquele que inspirou os livros. Você pode conversar com ele como se fala com um amigo que está do lado, porque agora Jesus não está só mais do lado ou na frente, ele habita em nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. O véu que se rasgou era para que Deus não habitasse somente ali, mas agora ele habita em mim e em você. O livro de Coríntios vai nos dizer que nós somos o santuário, nós somos a morada. Amém? Em seguida, e o último ponto dessa mensagem, eu quero te dizer que para você alcançar esse lugar, para você alcançar toda essa presença, toda essa resposta, toda essa revelação de Deus, é necessário esforço. Então, você pode me perguntar, não, calma, mas agora está se contradizendo porque tu falou nesse instante que eu não preciso fazer porque Jesus já fez por mim. E é verdade, Jesus já fez por você e Ele pagou todo o preço. Mas ainda assim, você precisa dar uma resposta a Deus. Como assim? O que Jesus fez foi como se agora você tivesse apenas que acessar. E ainda assim você precisa fazer algo, você precisa acessar. Você não pode achar que por Jesus já ter feito, você não precisa fazer nada. Nós acabamos de passar, repetindo, dependendo de quando você está assistindo, pela Páscoa. E nós lembramos, Jesus fez o sacrifício, Jesus pagou o preço. Mas se eu e você não fizermos nada, nós também não conseguimos alcançar. O livro de Mateus capítulo 11, versículo 12 vai dizer que desde Moisés a João, cada parte da palavra, cada parte da existência, o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. E algumas traduções vão dizer até o reino de Deus é conquistado por violência. Como assim? A violência que nós conhecemos hoje não. Está falando sobre um esforço, uma dedicação. Melhor, está falando sobre uma obsessão. Aquela vontade que você tem de alcançar o seu objetivo. É a maneira como nós devemos conquistar o reino. Mas Jesus já fez todo o esforço já, mas ainda assim você precisa fazer a sua parte. Como assim? Você precisa pegar o que Jesus fez por você e responder o que Ele fez por você. Não basta simplesmente você ficar sentado no seu lugar, não basta simplesmente você vir só ao culto no domingo, e não que essas coisas não sejam importantes, porque elas são sim, mas não basta só isso. O reino de Deus é conquistado por esforço. Então eu queria que aí na sua casa, onde você está assistindo, você repetisse assim: o reino é conquistado por esforço.
Então, você precisa se esforçar para alcançar. O livro de Hebreus, repetindo, ele vai falar que nós devemos nos esforçar para alcançar o descanso de Deus. Nós não podemos achar que por Jesus já fez tudo, eu vou descansar agora, eu não vou ficar mais preocupado com nada, tá errado. Você precisa responder o que Jesus fez por você. É que nem quando, imagine agora que você vai até uma pessoa que você gosta, faz uma declaração para aquela pessoa, uma declaração de amor, você espera uma resposta dessa pessoa. Você não espera que essa pessoa olhe para você e não diga nada, dê as costas e saia. Você espera que essa pessoa responda de alguma forma, que seja positivamente, eu acredito, mas você espera uma resposta, nem que seja uma negativa, mas você ainda assim espera uma resposta. Mas você espera a resposta positiva. A mesma forma, a maior declaração de amor que nós respondemos, o Senhor está esperando uma resposta. Ele está esperando você se posicionar e fazer algo a respeito disso. Não é só agora você vir para o culto, repetindo, sim, é importante, mas você precisa fazer algo com isso. Então, como você faz algo por isso? Mateus 13, o Senhor Jesus, ele está contando algumas parábolas, e ele conta uma que nos chama a atenção, que chama a igreja a atenção desde a igreja primitiva, que ele fala sobre o homem que ele encontra uma pérola preciosa, um tesouro precioso num campo. Então ele vai, esconde ali o que ele encontrou, o tesouro, volta, vende tudo que ele tinha para comprar aquele campo que tem um tesouro. Essa parábola, ela fala sobre esforço. Primeiro, ela fala sobre o que o Senhor fez por nós. Eu e você somos esse tesouro importante para Deus. E ele vendeu, ele entregou o que ele tinha de melhor, Jesus, para que eu e você fôssemos alcançados. Mas essa parábola, ela também fala sobre o meu esforço e o seu. Se você encontrar esse tesouro, essa pérola preciosa, o que é que você vai fazer com ela? Você vai ficar de braços cruzados, voltar para sua casa e não vai fazer nada? Ou você faria como esse homem que vendeu tudo que tinha para conquistar aquilo, para comprar aquele terreno e alcançar o tesouro? Deixa eu te dizer, o reino de Deus, a nossa salvação, a minha e a sua salvação é como esse tesouro precioso. E nós precisamos vender tudo que nós temos para alcançar Jesus. Ah, calma, então tu está me dizendo que eu tenho que ir para casa agora, deixar a minha casa, vender tudo? Não, eu estou dizendo que você tem que vender você mesmo, as suas próprias vontades, o seu próprio desejo, para que você possa alcançar o reino de Deus. Jesus já fez tudo para você, mas ele espera ainda assim uma resposta sua, uma resposta da sua parte, de vender tudo que você tem. Em seguida, nós podemos falar que o reino ele é conquistado por uma devoção constante. Vamos voltar para Provérbios 2. O que é que Salomão está falando? Ele está falando, se você buscar sabedoria como se procura por prata. Quando alguém está trabalhando, por que você trabalha? Porque você passa o seu dia, a sua manhã, a sua tarde e no comecinho da noite trabalhando. É para que no final do mês você alcance o seu salário. É o esforço que você faz para alcançar o seu prêmio, a sua recompensa. Da mesma forma, a nossa salvação. Nós não podemos cair no descanso de não fazer nada por isso. Ah, Jesus já fez tudo por mim, então não preciso fazer nada. Errado. Ainda assim nós precisamos entregar tudo que nós temos, porque ele já entregou tudo que ele tinha de melhor para nos salvar. Então existem dois erros que você não pode cair. O primeiro é você achar que você precisa fazer tudo. Se não for por mim eu não vou conseguir ser salvo, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não jejuar tantos dias, se eu não orar. Não, isso não é o princípio, isso não é o primeiro passo, isso é uma resposta daquilo que Deus já tocou em você. Oração, as disciplinas espirituais, orar, ler a Bíblia, jejum, isso é só uma resposta de tanto amor que ele tem por mim. É algo que eu preciso fazer. Eu faço não porque eu sou obrigado, não porque se eu não fizer eu não vou atingir a salvação. Eu faço porque ele me ama e porque eu quero me relacionar com ele. O outro erro é você achar que por Jesus já ter feito, pagado o preço, você não precisa fazer nada. Nós temos uma história aqui na Rede de Jovens que nós contamos que a salvação para nós é como se fosse uma luta de boxe, de MMA. E Jesus foi e lutou. Aí ele lutou e venceu a luta. Só que ele saiu tão ferido que o lutador saiu sem receber o cinturão, o prêmio. Então foi lá você e recebeu o cinturão, que não fez nada, não lutou, não sofreu. Mas ainda assim você tem que sair do seu lugar e buscar o cinturão. Deixa eu te dizer, Jesus já fez tudo por você, mas ainda assim você tem que se levantar e buscar a salvação. O reino de Deus ele é conquistado por esforço. E esse esforço, repetindo como Salomão ele fala, ele vem de uma devoção. Como se procura por prata, como se procura por tesouros escondidos. Você não pode achar que um tesouro escondido você vai alcançar em um dia. Se você falar com qualquer pessoa que ficou rico, que ficou conhecido, e você perguntar sobre a história dela, ela com certeza vai te contar uma história de anos, de meses, de trabalho, esforço duro para alcançar a riqueza.
Da mesma forma, você não pode achar que em um dia você não vai, por um dia você fazer, você já vai ter alcançado tudo. Não é assim. Imagina que você está buscando um tesouro nas profundezas. Você tem que ir profundo, você tem que cavar, você tem que ter força, disposição, esforço. Se você desistir no primeiro dia cavando, você não vai encontrar. Deixa eu te dizer, a salvação, ela é como um tesouro que nós precisamos colher sempre, procurar sempre, nos esforçar sempre para estar. Não pelo meu esforço, pelo seu, porque Cristo já fez. E por Ele ter feito, nós alcançamos. Mas ainda assim, você não pode esperar tudo sentado. Então, muitas pessoas às vezes falam, eu orei um dia, eu orei 2, e depois eu parei. E acham que por não ter conseguido sentir nada naqueles dias, Deus não responde. Mas é porque muitas vezes o Senhor espera a nossa devoção. Quando você é devoto a algo, quando você é obcecado, essa palavra pode até parecer muito forte e estranha, obsessão, mas é a maneira como nós devemos desejar o Senhor. Um desejo que consome todas as nossas forças. O salmista vai falar de todas as coisas que eu poderia pedir, eu só quero eu só quero ficar com o Senhor. Isso fala de entrega, isso fala de paixão. Deixa eu te dizer, o meu coração e o seu, para nós alcançarmos a sabedoria, Cristo, como se procura por prata, ele tem que ser um coração apaixonado por Deus. E isso não se conquista em um dia, 2, isso não se conquista em um mês, isso talvez não se conquiste em 1 ano, em 10 anos. Isso é um trabalho diário, isso é uma devoção diária. Talvez a maior coisa que você possa fazer pelo Senhor, o maior esforço que você possa fazer pela sua salvação, é todos os dias você entrar no seu secreto, diariamente, devotamente, você se ajoelhar no seu lugar secreto e conversar com o Pai. E todos os dias você abrir a sua palavra e ler o que Ele está querendo falar com você. Mas isso não é o esforço de um dia, de meia hora, é de a vida toda. Durante sua vida toda você precisa se entregar. Então, assim eu gostaria de encerrar essa mensagem. O livro de Provérbios também, no capítulo 25, no versículo 2, tem a parte-chave para mim dessa mensagem, que é o Salomão, ele vai nos dizer que a glória do Senhor é esconder as coisas, enquanto a dos reis é investigá-las. A glória de Deus é esconder as coisas. Agora, esse versículo parece um pouco contraditório, porque nós sempre falamos que Deus está nos esperando, que Ele vem ao nosso encontro, e é verdade. Só que olha o que a Bíblia está declarando: a glória do Senhor é esconder as coisas. Só que isso não me fala para mim isso não revela um Deus mau, um Deus que não quer que eu encontre. Imagina agora você, talvez algumas pessoas tenham essa experiência de quando você era criança, você brincar com o seu pai na casa, e você brincar com o seu pai de esconde-esconde, e o seu pai se escondia de você. Só que um detalhe sempre nos chamava a atenção: ele sempre se escondia num lugar óbvio, ele sempre deixava o pé assim de fora, ele sempre deixava assim na cortina para você saber onde ele estava. O Senhor, ele até se esconde, porque a Bíblia nos diz que a glória dele é esconder. Mas deixa eu te dizer, se a glória do Senhor é se esconder, a nossa glória é encontrá-lo, é procurar o Senhor. Então, fazendo mais uma vez isso, a glória do Senhor é se esconder, mas Ele deseja ser achado por nós. Sabe por quê? Porque o Deus que esconde é o Deus que quer que a gente procure. Se o Senhor está escondendo algo, se tem algum momento da sua vida que você está pensando: poxa, mas eu ainda não recebi a resposta de Deus, é porque o Senhor está te chamando para procurar mais fundo. Se a glória do Senhor é esconder, a minha glória e a sua é procurá-lo. É até nós encontrarmos, é bater até que Ele venha abrir. É nós sermos como aquela viúva que uma das parábolas fala que ela ia e incomodava o juiz, mas de maneira nenhuma nós estaremos incomodando o nosso Deus, porque o Deus que esconde é o Deus que quer que eu e você procure. Então, mas não procure de qualquer forma. Procure o Senhor com essa fascinação, com essa paixão, como uma pessoa que sabe que vai encontrar um tesouro escondido. A glória do Senhor é que você venha procurá-lo. Então, nesse momento que falar, nós vamos orar juntos, mas ainda assim eu te recomendo você separar um tempo do seu dia, separar um tempo da sua semana. Separe sempre um tempo para você procurar pelo Senhor. Talvez você não procure por Ele procurando uma resposta, procurando algo que Ele queira lhe falar, mas procure apenas em sentir a presença, sentir Ele transbordar na sua vida. Se a glória do meu Deus é esconder, é porque Ele quer que eu procure até que eu encontre Ele. Espírito Santo de Deus, nessa mensagem, Pai, eu te peço que o Senhor venha transbordar os nossos corações com uma fascinação, Deus, de te buscar e de te querer de maneira intensa, Jesus. Nós não queremos o Senhor por um dia, por um mês. Nós não queremos o Senhor por um ano, apenas nós te queremos a vida toda. Então, Espírito Santo, vem e toca o nosso coração, para que o nosso desejo seja te procurar como se procuram por tesouros escondidos. Se a sua glória, Jesus, é se esconder, a minha glória é eu te procurar, é eu ficar intenso, Deus, em te procurar e encontrar a tua presença, é
encontrar as respostas e as revelações que a tua palavra tem para mim. Jesus, que no nosso coração nunca falte a vontade de te querer e de sermos fascinados pelo Senhor. Vem, Deus, e derrama da tua presença aqui onde nós estamos, onde essa pessoa está assistindo essa mensagem, que o Senhor venha e transborde uma revelação de que o Senhor deseja ser encontrado. Desse nível de busca, de não nos contentarmos, Deus, com o aqui e com o agora. Eu quero para sempre, eu quero toda a eternidade. A tua palavra diz que conhecereis a verdade, ela nos libertará. Então, Deus, nos liberta. Deus, desse tempo nós queremos pensar em toda a eternidade contigo. Nós queremos pensar não em hoje, não em agora. Nós queremos pensar, Deus, em todo o tempo que nós vamos viver contigo. Então transborda o nosso coração de fascinação por ti. Pai, vem e coloca em nós o mesmo desejo de se procurar tesouros escondidos, de ser constante, de procurar não um dia, não dois, não uma hora, de procurarmos a vida toda, Deus, de viver a nossa vida te procurando e te encontrando, Deus, e sentindo a tua presença transbordar. Que o Senhor que morreu na cruz pelas nossas vidas, que nos deu livre acesso, que nós venhamos dar uma resposta a esse acesso, que nós venhamos realmente acessar e não ficar esperando, Deus, de braços cruzados ou sentados, mas que a tua presença ela possa inundar as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. É isso que nós choramos, Jesus, e que essa pessoa, Deus, que essa mensagem possa ter entrado no coração, porque o Espírito Santo é quem faz isso. Então, Espírito de Deus, toca cada pessoa que ouvir essa mensagem, para que ela dê uma resposta, e uma resposta de ser intensa na tua presença. Que assim seja, Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Jesus. Amém? Então, eu espero que essa mensagem tenha te abençoado. Eu espero que você possa ter anotado, ter refletido nisso. Eu espero que você possa até voltar outras vezes, escutar mais uma vez. Mas o que eu espero realmente é que você possa ter uma mudança de hoje em diante. Não que eu faça isso, não que aquilo que eu busquei faça isso. Que o Senhor Jesus, que a presença do Espírito Santo possa tocar o seu coração. Fica na paz. Amém.